Boa noite. Hoje o ND fala sobre economia, expectativas para os próximos meses, quais as medidas de Paulo Guedes. E sobre isso a gente conversa com o economista Hamilton Marques. Boa noite, Hamilton, bem-vindo. Boa noite, Roberta. Boa noite a todos. Falar um pouquinho sobre economia de uma forma geral, gostaria de começar falando sobre a questão da Previdência. Há muito tempo se fala da necessidade de se ter uma reforma da Previdência. Por que ela é tão importante hoje? Porque vem ocorrendo no mundo todo a falta de recursos para pagar os benefícios previdenciários. No Brasil, isso é bastante agravado pela distribuição injusta de vantagens entre grupos da sociedade. Nós temos funcionários públicos, nós temos parlamentares, o pessoal do judiciário, que tem uma aposentadoria muito superior à do regime geral, que é em torno de R$2.000 por mês. É necessária a reforma da Previdência? É. Mas a grande questão é quem vai arcar com os custos, quem vai ter que ceder mais. Hoje nós temos uma tendência no Brasil de que a classe mais pobre, a classe média para baixo, arca com todos os custos dos planos econômicos. Existe também a tendência de se passar para o regime de capitalização. Esse regime de capitalização, ele não tem dado certo em alguns países. Mesmo Chile é um exemplo, Chile, né, que foi o precursor do regime de capitalização, ele não deu certo. As pessoas estão se aposentando com valores ínfimos. Só para a gente explicar um pouquinho melhor para os nossos telespectadores, como é que funcionaria esse sistema de capitalização? O governo, ele deixa para que cada pessoa cuide do seu patrimônio, forme dinheiro para se aposentar. Então, a pessoa decide todo mês investir um percentual do seu salário através de um banco e, ao longo de 30, 35 anos, a pessoa teria lá um patrimônio em previdência privada. Seria só a previdência privada sem nenhum auxílio do governo? Sem nenhum não teria auxílio. Previdência social? Isso é bastante grave, né? Mesmo em economias fortes, como nos Estados Unidos, o governo ele tem um sistema híbrido para os mais pobres, onde todos pagam Social Security e opcionalmente tem a previdência privada. Mesmo lá, a Previdência não anda bem. Existem boatos de que vai ter que mexer. O Chile está agora, gradualmente, tentando reverter a situação, mas enquanto isso, muita gente está na miséria. A grande preocupação aqui no Brasil é que a sociedade fique atenta às perdas que devem ser diluídas entre aqueles que podem mais e aqueles que podem menos, pagar menos. Suponhamos, Hamilton, que esse sistema de capitalização seja realmente implementado no Brasil. Hoje, as pessoas que estão na ativa, por exemplo, hoje o que eu pago de INSS vai para suprir os aposentados. Isso. Quem pagaria a minha aposentadoria? Quem pagaria a sua aposentadoria seriam aquelas pessoas que estariam ainda num regime híbrido de repartição. Só que esse regime híbrido ele tende a acabar, porque a tendência dos nossos filhos, dos nossos netos, é de não ter carteira assinada, é de ter atividades fora da CLT. Aliás, CLT é essa que se pretende deixar de lado. Então, a situação que eu sugiro é de que as pessoas, além do que se propõe o governo, é de criar o seu próprio patrimônio de forma particular. No mundo todo se chegou um tempo de inflexão. Acabou a possibilidade de nós dependermos totalmente do governo para uma aposentadoria digna. Então eu tenho sugerido que as pessoas façam uma reflexão sobre o consumo. Daquilo que eu consumo, o que é supérfluo e o que é necessário. E aí a gente entra naquela questão de educação financeira, né? Que é um problema que não é discutido
O brasileiro não está acostumado com a educação financeira. Hoje começa-se muito lentamente nas escolas a se falar isso, né? Uma nova geração está se formando que tem um pouco mais de noção de educação financeira, mas algumas gerações não tiveram isso. Isso, perfeito. Então, como fazer com que esse público que está na ativa, que não tem a mínima ideia, como ele sobreviver nessa época de crise, nessas mudanças, onde o governo não vai ser mais o pai da história, né? Vai acabar essa questão paternalista, pelo menos é o que está sinalizando. A educação financeira é um caminho muito importante que as escolas têm como desafio para que as pessoas cresçam com possibilidades de se manter ativas. Eu sugiro para quem já é adulto, quem já está nesse regime de previdência, de que faça uma análise daquilo que é supérfluo e parar de consumir o supérfluo. Mesmo aquele que ganha um salário mínimo por mês, se ele se esforçar, ele consegue poupar nem que seja R$30, R$100 por mês. Mas tem que haver um esforço. Esse esforço deve gerar 3 fundos. Um fundo de emergência, que deveria ser 10 vezes a renda que a pessoa tem por mês. Um fundo médio, que seria destinado a trocar de carro, a dar entrada num apartamento novo. Esse seria um fundo de médio prazo. E o fundo de longo prazo, esse sim seria o importante, eu considero 60% daquilo que você pode poupar deve ser destinado ao longo prazo para a aposentadoria, que você poderia dividir em previdência privada, que tem uma série de vantagens, principalmente em termos de falecimento, a facilidade aí do arrolamento é maior, e um fundo de pensões, de ações com benefícios de dividendos reinvestidos. Ou seja, os dividendos são sempre reinvestidos na conta da pessoa. Isso tende a aumentar o bolo na hora de se aposentar. Tem a previdência que as pessoas serão obrigadas a pagar, que seria talvez a previdência privada que o governo vai estatuir, mas além do que for oficial, é interessante cada um de nós também nos socorrermos das instabilidades. Ok, no próximo bloco a gente continua a falar sobre economia, vamos falar sobre investimentos. Nós voltamos em instantes. Até já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é economia e eu converso com o economista Hamilton Marques. Hamilton, a gente acabou falando no primeiro bloco sobre essa questão da previdência e sobre educação financeira. E eu queria aproveitar agora para a gente falar sobre a questão das projeções para a economia, principalmente sobre investimentos. Investir, por exemplo, nas ações é uma boa alternativa? Pode ser uma boa e pode não ser. Depende do que se espera do investimento. Se a pessoa tem em mente comprar algo ou pagar uma despesa daqui a alguns meses, daqui a um ano, se ela entrar na bolsa, ela vai correr um sério risco de ter que vender as suas participações antes do prazo, antes de que o preço esteja bom. E aí vai perder dinheiro. Então muita gente fala, o mercado tem risco. Tem o risco de investir errado. Por isso que eu sugiro ações de médio para longo prazo. Você não pode ter pressa. É um mercado, é um ativo para você esquecer. Ele dá resultado. Para o curtíssimo prazo, que geralmente é a grande preocupação do brasileiro, o Tesouro Selic dá uma remuneração superior à poupança e tem liquidez diária. Você pode resgatar, solicitar o resgate hoje, amanhã o dinheiro já está na sua conta. O Tesouro Selic, a partir de R$30, qualquer brasileiro pode começar a investir, acompanha tudo pela internet. Hoje ele é melhor que a poupança? Sim, sim. O Tesouro Selic é melhor que a poupança. A poupança hoje paga um percentual aí de 70% da Selic. Então já sai em desvantagem. No fundo médio, o fundo médio seria o quê?
alocação de um recurso para que você possa vir comprar algum bem material que você pretende comprar. Então, você poderia ter fundo de renda fixa, que tem uma rentabilidade interessante, você poderia ter tesouro direto, que seria uma taxa de juros mais a inflação. Então, você poderia pegar uma aplicação de 5% mais IPCA, é um ativo interessante. E para o futuro, não tão de longo prazo, mas de médio prazo, mas com um vencimento maior, você poderia aplicar em fundos multimercados, que são fundos que têm vários ativos. E o gestor desses fundos, o gestor do fundo, ele administra quais são os melhores papéis para a carteira. E ele tem interesse de fazer com que a rentabilidade seja cada vez maior, porque ele ganha em cima, né? Ele ganha uma participação, que seria a taxa de administração, a taxa de sucesso. Então, a pessoa que não tem tempo de acompanhar o mercado de ações, faz uma aplicação nos fundos e... Agora, dentro desse mundo dos investimentos, a gente tem o chamado day trade. O que é o day trade? O day trade são operações no mercado de curtíssimo prazo. Essas operações abrem de manhã e fecham no fim da tarde. Então, elas consistem de movimentos rápidos, de compra e venda no mesmo dia. São operações que exigem um pouquinho mais de atenção do investidor, e é importante que o investidor pare de arriscar nos pontos de stop, não seja arrojado. Se o papel está caindo e ele já colocou o ponto de stop, de parada, não continue colocando mais dinheiro naquele papel, tipo, agora vai subir. Não, se retira, né? E o principal ponto que eu considero importante no day trade é a pessoa ter um capital já destinado para operar no day trade. Só para esse fim, né? Não misturar com outros pontos. Porque se misturar, a pessoa vai ficar sem dinheiro para contas pessoais, vai ficar sem dinheiro para pagar aquilo que normalmente ela tem que pagar. Então, ela separaria do patrimônio que ela tem um valor, e com esse valor ela vai operar no day trade. Agora, para isso, precisa ter um mínimo de noção de mercado financeiro, sim, né? É difícil alguém que não conheça embarcar nessa modalidade. Sim, precisa ter orientação para poder operar no day trade. Pensando exatamente nisso, uma palestra acontece amanhã às 6h30 da tarde na Avenida Ana Costa, número 374, no 11º andar. A palestra é sobre investimentos day trade e introdução ao mercado financeiro. O telefone para quem quiser fazer as inscrições é 9811-1839, repetindo 9811-1839. Bom, e além de todos esses investimentos, as pessoas, quem desconhece completamente, fica na poupança. O que é uma pena. Deveria. Não deveria. Mas antes da pessoa pensar em investimentos, nós temos que criar uma mentalidade de fazer o dinheiro trabalhar para nós. Essa mentalidade de fazer o dinheiro trabalhar para nós, ela depende de um comportamento que é de evitar o consumo supérfluo e ter o hábito de destinar o dinheiro para os fundos de emergência, médio prazo, longo prazo. A pessoa, tem gente que faz todo o investimento primeiro no fundo de emergência, quando tem lá 8, 10 vezes a renda dela, ela passa a construir o patrimônio de médio prazo e depois de longo prazo. Outros pegam o dinheiro que tem e dividem 20, 20 e 60. 60 para a aposentadoria, 20 para o curtíssimo prazo, que seria o Tesouro Selic, e 20 para o médio prazo. Também é uma chance de se formar de patrimônio. Eu acho bastante arriscado aquelas ideias de se anotar quanto gastou por dia numa planilha, eu tomei um café, eu tomei 2, bobagem. Esse é o passo que eu acho duvidoso, porque a pessoa se cansa. A partir do momento que a pessoa colocar em mente que não vai entrar no cheque especial e que a fatura do cartão de crédito ela vai ter que pagar à vista, todos os consumos supérfluos, automaticamente a pessoa começa a controlar.
E no próximo bloco a gente continua a falar sobre economia. Nós voltamos em instantes. Até já. O ND está de volta. O nosso assunto de hoje é economia e eu converso com o economista Hamilton Marques. Hamilton, muitas pessoas e muitos economistas esperam de Jair Bolsonaro uma economia liberal. Só que grande parte do público não sabe nem o que isso significa. O que significa essa economia liberal e isso realmente deve acontecer? Em termos, né? Em economia nada é fixo. A economia liberal é uma economia em que o governo dá maior liberdade para os agentes econômicos agirem. As grandes questões do mercado devem ser resolvidas pelo próprio mercado. Problemas de saúde, o mercado vai oferecer soluções de saúde, educação, previdência e assim por diante. Em tese, isso seria um modelo perfeito. Mas na prática existem uma série de distorções, uma série de agentes mais fortes agindo de forma predatória contra os concorrentes e contra a população. Então o governo tem que agir sim. Não dá para a gente viver num liberalismo puro. O liberalismo puro seria um massacre total daquelas pessoas que não têm condições de investir, de que não têm dinheiro. Isso me parece inadmissível, que o Estado brasileiro ele relegue as suas funções sociais para o mercado. Porém, existe também a necessidade de que o Estado tenha dinheiro para investimentos. Por isso, a reforma da Previdência se torna um tema bastante urgente, né? Bastante necessário. Né? A questão a tensão é normal na sociedade. Aqueles que se sentem mais fracos, eles deveriam tentar perder menos. Essa é a questão que eu vejo como importante. Né? Porque, de um modo geral, o governo vai limitar benefícios. Eu discordo completamente da questão de desvincular o benefício de prestação continuada, que seria uma proposta do ministro, porque isso seria anunciar a morte de uma pessoa que não tem condições nenhuma de lutar na vida. O idoso que não conseguiu tempo de contribuição, hoje ele recebe um salário mínimo e meio do governo, independente do tempo que ele contribuiu. Por quê? Ele passou muitos anos da vida sem registro de carteira, não por culpa dele, mas ele trabalhou muitas vezes desde a infância. Sim. Aquelas pessoas com deficiência recebem um salário. A proposta do governo é desvincular o reajuste desses benefícios do salário mínimo como se isso fosse algo ruim. Não, não é ruim, nem do ponto de vista econômico, porque essas pessoas vão gastar esse dinheiro na economia, o dinheiro vai circular na economia, e do ponto de vista moral, não se admite uma economia que rejeita os seus... Abandona os mais fracos, no sentido. Rejeita a sua própria população. Fala um pouquinho sobre a questão de emprego. O Brasil ele criou 529 mil empregos em 2018, segundo os dados oficiais do Cadastro Geral de Empregos e Desempregos. Você acha que esse número é considerado baixo ainda? Diante do estoque de desempregados, né, esse número poderia ser melhor. Mas é sempre um alívio em termos de alocação de mão de obra. Agora, 81% do total das empresas criadas no período eram MEIs, né, microempreendedores individuais. Por que as MEIs acabam compondo essa fatia tão grande da criação de empresas e companhias? Porque o MEI, geralmente, é aquele trabalhador que estava empregado até um determinado ponto, foi posto fora do mercado formal de trabalho e aí entrou num regime de tributação próprio, que é microempreendedor individual. É um regime de tributação onde a pessoa paga R$ 52 por mês, mas tem todos os benefícios sociais de quem tem carteira assinada. Inclusive, eu recomendo para que as pessoas que desenvolvem trabalhos que possam ser enquadrados na relação de MEI, que elas procurem se cadastrar no MEI e cumprir aquelas obrigações de pagar R$ 52 por mês, no fim do ano ter uma declaração que deve ser apresentada.
mas é importante a pessoa se formalizar, não ficar simplesmente um autônomo, sem nenhum vínculo com a Previdência Social. Agora, esse novo governo traz alguma novidade para o MEI e para a empresa simples? Pelo menos está sinalizando alguma mudança? A sinalização que o governo traz para esses regimes de tributação é o pior possível. O governo considera que é um benefício fiscal às empresas do Simples, que têm uma tributação menor, que são empresas muitas vezes de pequeno porte, de médio porte, que na verdade aquele rendimento é quase que um salário da família, né? É o dono de um mercadinho, o dono de uma padaria. O MEI seria aquele trabalhador individual. Considerar isso benefício, considerar isso como um gasto, eu acho absurdo. Cabe ao nosso Congresso e principalmente cabe às redes sociais evitarem essa contaminação de fazer com que tudo seja encarado como despesa. Não, isso não é despesa. É importante para a economia que as pequenas e médias empresas que mais geram empregos no Brasil, elas tenham capacidade de continuar ativas. A carga tributária no Brasil é muito alta. Então, se você igualar todo mundo a lucro presumido, que é um outro sistema de tributação, ou lucro real, você dizima as empresas. Não adianta nada você ter um contingente de milhões de empresas pagando em tese mais o imposto, sendo que elas vão ficar inadimplentes. Porque já está muito difícil hoje você abrir uma empresa, Sim. né? E, por outro lado, o governo transfere renda da sociedade para as grandes corporações industriais e financeiras através de regimes especiais que dão desonerações. O que é desoneração? Deixa de pagar imposto. Hoje nós temos empresa que não paga o IPI na importação porque tem um benefício que alguém assinou há vários anos atrás, dizendo que se ela for fornecedora de um determinado setor, não paga IPI. E a gente tem um monte de fraude. A gente tem fraude de pessoas que não são fabricantes, simplesmente revendedores, mas o governo não tem perna para fiscalizar isso. Nós temos o juro subsidiado do BNDES, a TJLP ela foi restrita, né? Mas existe a TJLP é uma taxa de juros de longo prazo que é usado para as grandes corporações abaixo dos juros básicos da economia. Um absurdo. Isso descapitaliza o povo. A população, né? Hamilton, muito obrigada pelas suas informações. Espero que a gente tenha boas novidades no setor da economia, né? Eu também espero. Muito obrigado. O ND fica por aqui. Uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. Até mais.